1 Samuel, capítulo 19. Saul procura matar Davi. Saul falou a Jonatas, o seu filho, e a todos os seus servos sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: "O meu pai está procurando uma oportunidade para matar você. Tenha cuidado. Amanhã cedo, vá para o esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele a seu respeito e depois contarei a você o que eu descobrir." Jonatas falou bem de Davi a Saul, o seu pai. Ele disse: "Que o rei não faça mal a Davi, o teu servo. Ele não te fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo?" Saul atendeu Jonatas e fez este juramento: "Tão certo como vive o Senhor, Davi não será morto." Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Houve guerra outra vez. Davi foi lutar contra os filisteus e lhe impôs uma grande derrota. Por isso fugiram dele. Contudo, um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado na sua casa com a lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi conseguiu escapar. Então Saul enviou alguns mensageiros à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mical, porém, a mulher de Davi, o alertou: "Se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto." Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois, Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: "Ele está doente." Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi e lhe disse: "Tragam-no até aqui na cama para que eu o mate." Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: "Por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse?" Ela lhe respondeu: "Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria." Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi informado: "Davi está em Naiote, em Ramá." Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas dirigidos por Samuel que estavam profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também profetizaram. Depois mandou um terceiro grupo e eles também profetizaram. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou: "Onde estão Samuel e Davi?" Responderam: "Em Naiote de Ramá." Então Saul foi até lá,
Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho e profetizando até chegar a Naiote. Despindo-se das suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso surgiu o ditado: está Saul também entre os profetas? 1 Samuel, capítulo 20. A amizade entre Davi e Jonatas. Depois, Davi fugiu de Naiote. Em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. O meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, importante ou não. Por que ele esconderia isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: o seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, tão certo como vive o Senhor e pela sua vida, estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então Davi disse: amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Deixe, porém, que eu me esconda no campo até o final da tarde, de depois de amanhã. Se o seu pai sentir a minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, na cidade natal dele, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: está bem, então teu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer o mal. Contudo, seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que me entregar ao seu pai? Jonatas disse: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que o meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: quem irá me contar se o seu pai responder asperamente? Jonatas disse: venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei o meu pai. Depois de amanhã a esta hora, saberei se a intenção deles são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. Se o meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo o rigor se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Se, porém, eu morrer, jamais deixe de ser leal à minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. Jonatas fez reafirmar o seu juramento de amizade, pois era o seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir a sua falta, pois a sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isso começou, e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando em um alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois tão certo como vive o Senhor, você estará seguro.
não haverá perigo algum. Se, porém, eu gritar para ele: olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume junto à pedra, em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a Jonatas, o seu filho: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E o meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ver os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você preferiu ficar ao lado do filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou a lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido porque o seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino. Ele disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu, e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá? Vamos rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou para o seu senhor, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam o que tinham combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. 1 Samuel, capítulo 21. Davi vai para Nobe. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Davi respondeu: o rei me encarregou de uma missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrasse comigo em certo lugar. Agora, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi:
não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois é o nosso costume, sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além dos pães da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído pelo pão quente do dia. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe a minha espada nem nenhuma outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a para você, pois não há outra espada aqui, exceto esta. Davi disse: não poderia haver outra melhor. Dê-me essa espada. Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não é aquele acerca de quem cantavam nas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam mais 7 para fazer loucuras na minha presença? O que ele veio fazer no meu palácio?